Olá pessoal, chegamos na reta final agora, falta poucos meses para acabar o nosso período aqui em Gramado. Estamos muito felizes com tudo que aconteceu até agora e esse vídeo será um vídeo informativo do que aconteceu nesse primeiro semestre do ano de 2023. Então, no nosso primeiro semestre, além das disciplinas que estão no currículo, eu tive que dedicar um tempo a mais para o meu TCC, porque no final desse período, no mês de julho, eu fiz a minha banca qualificativa do TCC, onde fui aprovado com sucesso e onde eu pude apresentar todo o meu trabalho até ali. E foi um período muito gostoso, onde eu pude me debruçar mais sobre o assunto, sobre teologia bíblica, sobre vocação, entendendo a vocação humana e poder mostrar para o professor orientadores, para os demais professores, a conclusão que eu cheguei de tudo isso foi muito gratificante. E depois desse primeiro semestre, a gente tem entre o primeiro e o segundo semestre 6 semanas livres ou de estágio. E dessas 6 semanas, a gente pegou uma semana de férias e 5 semanas de estágio. A nossa primeira semana de estágio foi numa igreja chamada Missão 58, lá em Balneário Camboriú. Foi muito legal porque a gente pôde acompanhar uma igreja que está em processo de plantação ainda. Ela é muito nova, ela vai completar 9 anos esse ano, mas foi muito legal acompanhar o pastor que fundou a igreja, em seus diversos compromissos ministeriais. Eu pude estar de perto acompanhando ele, além de poder trazer palavras nos pequenos grupos. Então foi um período onde eu pude acompanhar de perto o processo de plantação de uma igreja em uma cidade super capitalizada e contemporânea como Balneário Camboriú. Então, nessa semana de estágio em Camboriú, a gente ficou hospedado na casa da Laís e do Douglas, que são membros da igreja Missão 58. E é tão bom saber que em qualquer lugar do mundo a gente é família, irmãos em Cristo. Então, mesmo a gente nunca tendo visto eles, nunca ter falado com eles, não saber quem eles eram, eles estavam dispostos a abrir casa pra gente ficar lá por uma semana. E foi muito bom ser recebidos assim. Foi um tempo muito gostoso. Eles também têm 2 filhos, então eles brincaram bastante juntos. Eu também pude passar bastante tempo com a Laís em casa. E foi um tempo muito bom, em que a gente pôde desfrutar essa comunhão em irmãos em Cristo. Depois dessa uma semana em Camboriú, a gente foi para Curitiba. Chegando em Curitiba, eu tive o privilégio de trabalhar com a capelania escolar em 3 escolas do nosso bairro ali do Boqueirão. Foi um período muito gostoso, onde me abriram os olhos para a capelania escolar, onde eu pude enxergar os desafios da capelania e também onde eu pude enxergar essa porta missionária dentro das escolas públicas, onde eu pude perceber que está carente de referências masculinas e femininas, cristocêntricas, cristãs, com base firmada em Jesus. E levar essa esperança para esses alunos, junto com a formação do caráter deles, é algo essencial na vida de uma pessoa. E dentro da capelania escolar eu pude trazer uma palestra para adolescentes de 12 a 18 anos, onde eu falo da valorização daquilo que tem dentro de nós, o caráter, onde as nossas habilidades e inteligências, elas são pautadas pelo nosso caráter. Então, o que mais importa num ser humano é a gente preservar o nosso caráter, porque ele vai ditar como a gente usa a nossa inteligência e as nossas habilidades. E também eu pude palestrar para professores, dizendo que eles têm um papel crucial e importantíssimo na formação desses adolescentes.
na formação e na construção do caráter desses adolescentes. Então, como eu já disse, foi um período muito legal, onde me abriu os olhos para a capelania escolar e eu vi a preciosidade que é trabalhar com essas crianças e esses adolescentes dentro das escolas. Durante esse período de capelania, eu também trabalhei com o pessoal do Instituto Família, com dependentes químicos e dependentes emocionais. Em um desses encontros que eu participei, eu pude trazer uma mensagem de esperança para esses dependentes, tanto químicos como emocionais. E depois dessas 2 semanas em Curitiba, eu tive o privilégio também de fazer uma viagem transcultural, que era um dos desejos do meu coração, nesses períodos de estágio aqui no seminário, experimentar as mais diversas oportunidades que fossem aparecendo. E uma delas foi essa viagem transcultural para o Amazonas, trabalhar com ribeirinhos e indígenas, junto com o pessoal dos Homens do Rio e a agência missionária da Cobinha, nossa agência. E foi um período muito legal, cheios de desafios, enfrentamos vários desafios, mas o que ficou no coração por mais difícil que seja a missão, as pessoas para a qual a gente vai servir, o fato da gente ir servir essas pessoas já vale a pena. Não importa o tamanho da dificuldade que é até chegar a essas pessoas, mas o ir servir essas pessoas já vale a pena. Então tivemos, como eu disse, algumas dificuldades no caminho, mas estar lá servindo aquelas crianças, que foi a área onde eu mais trabalhei, servindo essas crianças, amando essas crianças, valeu muito a pena. Então, uma viagem transcultural ou até mesmo missão urbana vale muito a pena, porque é uma oportunidade que nós temos de amar pessoas que muitas vezes no seu cotidiano não são amadas. Como eu disse, eu trabalhei com crianças, mais especificamente, com atividades de recreação, trouxemos histórias bíblicas e também eu pude participar de visitação nas casas e fazendo cultos domésticos. A gente fez culto quase todas as noites. O apoio dos irmãos, isso para mim é algo muito, eu não tenho nem palavra para falar, né? Mas eu sinto que a gente não está só. E outra coisa, além do normal que eu fiz na minha vida, foi auxiliar um dentista, o Dr. Gabriel, que foi junto com a gente, nos tratamentos odontológicos, onde a gente fez diversas coisas como restauração, extração. Então foi um período muito legal. E além de tudo, pude registrar muita coisa em fotografia, que é o meu hobby que eu amo e também amo servir dessa maneira. Agora nós estamos na comunidade de Maraã, onde vai haver hoje à tarde um casamento e ainda agora de manhã vai haver um batismo e um almoço com toda a comunidade. Um dos chamados do Senhor, conhecedor, discípulo de Jesus, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu, como ministro de Deus e por ordem da igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa noite, esse dia, essa tarde, se transforma esse lugar num santuário de Deus, onde nós comparecemos diante do Todo-Poderoso para pedir a bênção sobre os nubentes que hoje decidem dar um passo a mais no seu matrimônio.
e promete amar, honrar e respeitar em toda a vida, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, até que a morte vos separe. Se esse é o desejo do seu coração, responda sim. A viagem em si foi sensacional. Resumindo, esse último período de estágio que a gente teve aqui no seminário foi muito valoroso, porque olhando para trás e olhar as diferentes frentes que eu fiz, valeu muito a pena. Gostaria de compartilhar também um pouco do que eu fiz em Curitiba. Na primeira semana eu pude participar da conferência Mulheres pela Graça, e foi um tempo muito precioso, em que eu pude ir sozinha, sem as crianças, então é tão bom poder participar disso, estar entre mulheres, estar entre mães, esposas, e ouvir da palavra de Deus, louvá-lo, participar de workshops. Lá foi um tempo de muito proveito. Pude participar de um workshop sobre meditando nas Escrituras, e como isso foi bom para mim. Já na primeira semana, por mais que a gente aprende aqui no seminário sobre isso, sobre Lectio Divina, que é uma disciplina também sobre meditar nas Escrituras, mas quantas vezes a gente esquece e lê as Escrituras só por leitura, ou lê devocionais, mas a gente não medita, não lê pensando no que aqueles versículos têm para falar sobre a nossa vida. Lendo, né, naquela semana comecei a colocar isso em prática, lendo o Salmo 119, do verso 33 ao 40. Deus falou muito comigo, porque no primeiro semestre eu estava tendo bastante dificuldade de continuar a fazer as matérias no seminário, de fazer minhas leituras. Eu estava tendo bastante bloqueio mental e estava sendo uma dificuldade para mim. E lá nessa passagem de Salmos ele fala sobre: dá, Senhor, me entendimento da palavra, me ajude, né, a compreender as tuas Escrituras. E como isso fez sentido para mim, que eu preciso voltar e ler as Escrituras e meditar nelas para que elas também façam sentido na minha vida, que elas falem comigo, ao que eu estou passando naquele momento. E eu pude desfrutar disso, e como eu tenho conseguido, também trouxe essa palavra lá no Grupo Ruth, que é um grupo de mulheres na minha igreja, de como essa era uma dificuldade para mim no primeiro semestre, como eu coloquei isso em pedido de oração, de conseguir me dedicar mais aos estudos, de conseguir aprofundar. E o versículo fala: tira os meus olhos das coisas inúteis. E talvez as coisas inúteis para mim estava sendo: eu preciso terminar o curso, eu preciso entregar tudo, né? Mas se isso não trabalhar na minha vida, se isso não for para um crescimento meu, não tem valor. Então, que eu tire meus olhos das coisas inúteis e que eu faça as disciplinas que me restam com os olhos na eternidade. Que eu faça isso para que pessoas possam se aproximar do Evangelho. Eu tenho um artigo para escrever, né, que eu estou escrevendo, que isso tem me atormentado um pouco. E eu até compartilhei, né, o quanto isso às vezes é um desafio muito grande na nossa vida, mas que não seja só uma tarefa a ser cumprida, né? Que isso realmente seja um artigo que possa gerar mudança nas pessoas, que possa, pessoas que leem, que entrem em contato com esse artigo, que aquilo frutifique na vida delas. E tanto na minha vida, como já tenho trabalhado bastante, como que trabalhe na vida das próximas pessoas. Então, meu desejo profundo para esse próximo semestre, esses últimos meses que falta, é que eu tenha um desfrute muito grande, aproveite todas as oportunidades aqui no seminário, que eu consiga fazer as matérias que me restam, mas não para meramente cumprir com o curso, mas para que isso frutifique na minha vida, frutifique na vida de outras pessoas. Então esse foi um pouquinho do nosso semestre, o nosso período de estágio, e a gente está muito feliz pelo que Deus tem feito nas nossas vidas até aqui, principalmente pelo esse período em que eu pude experimentar essas frentes missionárias. E agora temos um pedido de oração, como já foi dito, é nossa reta final, então a gente final do ano está voltando para Curitiba. Estamos muito, muito, muito felizes, muito gratos por essa trajetória aqui no Rio Grande do Sul, e o nosso pedido de oração é para que Deus nos conduza agora nessa reta final aqui, e também na nossa viagem de volta, como as coisas que precisam acontecer, como achar uma casa para morar,
o processo de como a igreja vai nos receber, como a gente vai poder trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Outro pedido de oração é que daqui a 2 semanas nós vamos para o Uruguai em família. A gente vai fazer a viagem missionária para trabalhar com crianças num acampamento lá. E a gente está muito animado para isso. E proteção por essa viagem, para que a gente também possa ser usado lá, toda a proteção das crianças. E é isso. Isso aí. Muito obrigado e até mais. Até mais.